partir desse momento, o Luke tá num caminho sem volta. E aí, semideuses, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo hoje para falar do episódio 7, o penúltimo da segunda temporada de Percy Jackson, intitulado Eu Afundo com o Navio, o que é bem mentiroso se pararmos para pensar que nenhum navio afunda aqui. Esse é oficialmente o episódio mais curto da temporada, com apenas seus 35 minutos, isso sem descontar os créditos e a abertura inicial, então ele é ainda menor, o que preocupava bastante porque estamos falando justamente do penúltimo da temporada, então eles precisavam encaminhar para o fechamento dela muitas coisas para acontecer, informações para serem reveladas e, surpreendentemente, eles conseguiram trabalhar tudo isso muito bem, além de trazer coisas novas e uma reviravolta que pode mudar completamente o final da temporada. Nós tivemos uma evolução bem grande em comparação à primeira temporada, porque a ação lá foi muito prejudicada pelo excesso de cortes e telas pretas. Os momentos dramáticos, pelo menos que eram para ser dramáticos, foram extremamente amenizados. E as partes cômicas realmente são quase nulas na primeira temporada, então foi uma evolução muito grande e eles estão conseguindo exercer um trabalho excepcional. Ainda não chegamos ao final da temporada, mas eu não podia deixar de enaltecer o trabalho deles até aqui. E eu tô muito animado para saber o que vai acontecer no próximo episódio, mas vamos por partes. Entra aqui! Gente, que carro é esse? Vai, entra aqui! Mãe? O episódio anterior terminou com eles pegando uma carona nos hipocampos para ir atrás da Annabeth, e esse aqui já começa com eles em terra firme, sem nos dar chance de despedir do Arco-Íris e seus amigos. Eles estão no pier de Long Island, onde o cruzeiro de Cronos está atracado, e se você achou Long Island familiar, é porque é o lugar onde fica o acampamento Meio-Sangue, o que mostra que a intenção de Cronos, pelo menos a dele, era desde o começo atacar o acampamento, independente da situação do Velocino. Isso difere bastante do livro, porque lá essa parecia ser a motivação principal, enfraquecer a barreira do acampamento e usar o Velocino para restituir o seu corpo, porém no final se mostrou ser só uma cortina de fumaça para de fato trazer a Thalia de volta. Isso pode parecer não fazer muito sentido para quem só está acompanhando a série, mas voltar a seu estado de pleno poder era só uma parte da questão. Ele ainda precisa de um trunfo para vencer a guerra, e como diz a profecia, um filho dos três grandes, Zeus, Hades ou Poseidon, fará a escolha que vai salvar ou destruir o Olimpo. Então, como Percy não parecia ser uma opção viável, trazê-la de volta parecia um caminho com muito mais potencial. Mas aqui na série parece que ele tem uma visão diferente e de fato o foco dele é voltar à vida, então isso levanta a questão de qual a garantia que ele tem para o que vem a seguir. E eu acho que esse trunfo já foi revelado pra gente, que é o próprio defeito fatal do Percy. A gente viu no episódio anterior o quão facilmente o Percy abandonou a missão simplesmente porque a Annabeth estava em perigo. E eu não tenho dúvidas de que Cronos vai usar isso a seu favor no futuro. Aqui nesse episódio 7, ele já tentou manipular o Percy para ele deixar o Velocino de ouro no sarcófago em troca de contar a profecia para ele. E nem isso eu acho que tenha sido só para conseguir o Velocino, porque contar a profecia pro Percy já é uma forma de mexer e muito com a cabeça dele. Vimos no final do episódio como ele ficou encucado com essa questão da profecia, principalmente com relação à volta da Thalia, e eu aposto todas as minhas fichas de que ele vai tentar se meter de alguma forma nessa cura dela. Temos nesse episódio finalmente um destaque maior para os aliados de Cronos, e dá pra ver que nem todos são tão unidos assim. Apesar de Luke ser teoricamente o líder logo depois de Cronos, Addison tem questionado bastante as decisões dele, tendo uma certa influência sobre alguns dos outros semideuses e até com Cronos dando ordens diretamente para ela. Então eu me pergunto no que isso vai dar. Nos livros não temos nada próximo desse papel que a Alicent tem aqui, e ela pode impactar muito no futuro dessa guerra. Ainda no time de Cronos conhecemos outro de seus aliados, agora com o Aidan, um filho de Afrodite que parece ser ali responsável pela parte de relações públicas / comercial, o que faz muito sentido se pararmos para pensar que os filhos de Afrodite são bem conhecidos pelo seu
Charme. Os semideuses conseguem pegar algumas informações deles sobre onde está o Velocino e eles acabam ficando divididos entre resgatar a Annabeth primeiro ou ir atrás do Velocino, ou melhor, o Percy quer buscar a Annabeth e a Clarice quer pegar o Velocino. E mais uma vez eles tendo esse mesmo dilema, com o Percy apelando muito com um golpe baixo, usando a profecia da Clarice contra ela, mudando só uma vírgula. De sem amigos, vírgula, falharás e voando só retornarás para sem amigos falharás e voando só retornarás. Enquanto na forma original a profecia dizia algo como se ela não tiver amigos vai falhar, dando uma condição para o sucesso da profecia ela ter amigos para ajudar ela, mas na forma que o Percy disse, deu a entender que justamente por ela não ter amigos, ela vai falhar na missão. E isso foi uma sacada genial, porque a profecia é exatamente a mesma no livro, porém aqui eles trabalharam de uma forma muito mais aprofundada, dando essa camada extra de interpretação com uma simples mudança de vírgula. Olha, meu professor de português estaria muito orgulhoso desse uso fenomenal de pontuação. E de fato, essa temporada se focou muito em explorar essa falta de amigos dela, com a solidão que ela sentiu no navio de ferro, ou ela simplesmente ter decidido ir sozinha para essa missão, mas fazer o Percy jogar isso na cara dela foi muito cruel da parte dele, mas felizmente ele admitiu no final que estava errado e se desculpou com ela, que é o mínimo, né? Já no cruzeiro, o Percy dá de cara com um Pegasus chamado Blackjack e ele descobre isso porque ele consegue conversar com Equinos por conta de Poseidon ser o criador dos cavalos, então tem essa ligação. Porém, a série não dá muito enfoque nisso, enquanto nos livros ele descobre isso lá no Ladrão de Raio e tem um choque inicial. Aqui ele parece bem naturalizado com essa situação, o que me faz questionar se ele já descobriu essa habilidade fora das câmeras, o que seria meio frustrante, ou se ele ainda não sabe que tem esse poder. Obviamente, ele sabe que está conversando com um Pégaso, mas assim, se ele simplesmente acha que os Pégasos conseguem falar naturalmente com qualquer um e ainda não se tocou que só ele e outros filhos de Poseidon têm essa habilidade. O que seria muito engraçado se em algum determinado momento ele está tendo uma conversa frenética ali com o Pégaso e as pessoas ao redor falam: com quem você está falando? Aí ele: com ele, vocês não estão ouvindo? Eu apoio essa ideia. Annabeth e o Luke tiveram um momento ali para conversarem com mais calma e ela afirma para ele que podem trazer a Thalia de volta com o Velocino, mas obviamente ele não acredita nela porque se isso fosse possível de fato, Cronos teria dito para ele antes de envenenar a árvore, não teria mentido dessa maneira. Apesar de ter dito que não acreditava nela, ele não esqueceu isso e no final do episódio acaba indo confrontar Cronos, batendo de frente com ele, questionando justamente sobre essa possibilidade. Mas Cronos mostra que não é do tipo que gosta de ser questionado, enfim revelando um pouco mais da sua verdadeira face, pondo Luke contra a parede, e mesmo depois disso, Luke abaixa a cabeça e simplesmente acata as ordens de Cronos sem questionar. É muito triste de ver que independente das decisões que o Luke tem tomado, a Annabeth segue tendo esperanças de que ele tem salvação. Até aqui, o Luke é a última família que sobrou para ela, então ela continua depositando essa fé nele justamente por não querer perder o que sobrou. Então, olhando por esse lado, é muito mais compreensível essa ansiedade que ela está tendo em relação à possível volta da Thalia, porque assim ela consegue fugir desse sentimento de luto por estar perdendo o Luke. Se nem isso, nem a sua família, nem a possibilidade de ter a Thalia de volta foi o suficiente para fazer ele perceber que tá do lado errado, é porque de fato não tem mais volta. Ele vai seguir nesse caminho até o fim ao lado de Cronos e, independente de qual seja o destino final de Cronos, o Luke vai compartilhar dele. No meio do caminho as posições se invertem e a Clarice acaba indo atrás da Annabeth, tendo que lutar com um número considerável de semideuses porque Cronos ordenou diretamente para Alicent que ela matasse
a Annabeth. Então, de fato, Cronos tem agido pelas costas de Luke e ele não enxerga. Enquanto isso, o Percy vai pegar o Velocino, tendo que lutar contra o Luke, e quando ele já tinha praticamente escapado, o Luke dá uma espadada bem na barriga dele, o que não era para conseguir o Velocino de volta, porque aquele ponto o Percy já estava dentro do elevador com o Velocino, não tinha como o Luke ir atrás dele. Parece que ele fez isso simplesmente para infligir dor ao Percy. Então isso só mostra mais uma vez o quanto o Luke se perdeu de vez. Depois desses confrontos, todos eles se encontram, o Percy entrega o Velocino para Clarice e manda ela ir de volta para o acampamento montada no Blackjack, o Pégaso, com ele se desculpando com ela por tudo que ele disse e dizendo que ela deve finalizar a missão, já que sempre foi dela para começo de conversa. Então isso cumpre a última parte em aberto da profecia, com ela voando só de volta. Enquanto tudo isso tá acontecendo, Grover e Tyson ficaram encarregados de bolar um plano de fuga, e como deixar o Percy dirigir estava fora de cogitação depois da última temporada, eles decidem ligar para Sally para que ela possa buscar eles, o que eu adorei demais. Já falei antes do quanto eu tô gostando do destaque que a série tem dado a mais para ela, com ela tendo um papel bem importante, ajudando de fato na história, muito mais do que nos livros. Mas isso não quer dizer que eu não goste da personagem lá, só que a série dá uma atenção tão mais especial para ela que é fenomenal, e eu tô doido para ver as próximas coisas relacionadas a ela. Porque ela vai buscar eles de carro, um carro que não é dela, porque até onde sabemos ela não tem um, e esse ainda possui um adesivo na parte de trás de professor. Então, para quem lê os livros já fica muito óbvio de quem é esse cara. Então, para quem leu os livros já fica muito óbvio de quem é esse carro, e isso já dá indícios do que vai acontecer nas próximas temporadas, e eu adoro como a série vai dando dicas aos pouquinhos para dar a entender que de fato as coisas estão acontecendo mesmo que a gente não veja. E o episódio se encerra com o Percy ali no carro, silencioso, matutando sobre o sonho que ele teve e o retorno da Talia, porque de todos ali no carro ele parece ser o único que não tá tão feliz assim. Então alguma coisa ele vai fazer no próximo episódio para interferir nessa situação. Esse foi um episódio surpreendente para mim. Eu tava muito preocupado, principalmente com relação à duração desse episódio, mas eles conseguiram trabalhar tudo o que precisava de uma forma excepcional. E é engraçado pensar que nada que aconteceu nesse episódio ocorreu de forma similar nos livros. Isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, porque eles têm feito um trabalho extraordinário, ousando cada vez mais, a ponto de que estamos chegando no último episódio da temporada e eu não faço ideia de como as coisas vão se desenrolar. Enfim, me contem aí embaixo o que acharam desse episódio. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos, porque apesar da série estar acabando, ainda tem muita coisa por vir. Então eu desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e falou!